Olá, meu nome é Denilson e hoje eu vou falar sobre os modelos atômicos. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar um joinha. Na tentativa de explicar qual a natureza da matéria, surgiram várias teorias. Uma delas foi criada por um filósofo grego, Empédocles, por volta do século V a.C. Segundo ele, tudo que existe no universo seria composto por 4 elementos principais: terra, fogo, ar e água. Surgiu aí a teoria dos 4 elementos. Por volta de 350 a.C., outro filósofo grego muito conhecido, Aristóteles, retornou à ideia e acrescentou que cada um desses elementos tinha um devido lugar e procurava permanecer nele ou encontrá-lo. O primeiro conceito de átomo foi criado por Leucipo e Demócrito. Os atomistas apresentaram uma teoria cosmológica onde o universo estava constituído por um inacabável número de partículas, os átomos, não perceptíveis por sua diminuta proporção. Foi só em 1803, quando o químico inglês John Dalton retomou as ideias dos filósofos e, após vários experimentos, propôs o modelo conhecido como bola de bilhar. Para Dalton, o átomo era uma partícula sólida e indivisível, e partindo deste princípio, ele propôs o seguinte postulado: todo elemento é composto por partículas extremamente pequenas, chamadas de átomo. Todos os átomos de um dado elemento são idênticos. Porém, os átomos de um elemento são diferentes dos átomos de todos os outros elementos. Os átomos de um elemento não podem ser convertidos em átomos de outro elemento por meio de reações químicas. Átomos não podem ser criados ou destruídos em reações químicas. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Os compostos são formados quando átomos de mais de um elemento se combinam. Um dado composto sempre tem o mesmo número relativo e os mesmos tipos de átomos. A proporção em massa das substâncias que regem e que são produzidas em uma reação é fixa, constante e invariável. O modelo atômico de Thomson foi o primeiro a realizar a divisibilidade do átomo. Ao pesquisar sobre raios catódicos, o físico inglês propôs esse modelo que ficou conhecido como o modelo pudim de passas. Ele demonstrou que esses raios podiam ser interpretados como sendo um feixe de partículas carregadas de energia elétrica negativa. Em 1887, Thomson sugeriu que os elétrons eram um constituinte universal da matéria. Ele apresentou as primeiras ideias relativas à estrutura interna dos átomos. Thomson indicava que os átomos deveriam ser constituídos de cargas elétricas positivas e negativas, distribuídas uniformemente. Ele descobriu essa mínima partícula e assim estabeleceu a teoria da natureza elétrica da matéria. Concluiu que os elétrons eram constituintes de todos os tipos de matéria, pois observou que a relação carga-massa do elétron era a mesma para qualquer gás empregado em suas experiências. Em 1897, Thomson tornou-se reconhecido como o pai do elétron. Em 1911, o físico neozelandês Rutherford colocou uma folha de ouro bastante fina dentro de uma câmara metálica. Seu objetivo era analisar a trajetória de partículas alfas a partir do obstáculo criado pela folha de ouro. Nesse ensaio, Rutherford observou que algumas partículas ficavam totalmente bloqueadas e outras partículas que não eram afetadas ultrapassavam a folha sofrendo desvios. Segundo ele, esse comportamento podia ser explicado graças a forças de repulsão elétrica entre as partículas. Pelas suas observações, afirmou que o átomo era nucleado, ou seja, toda a sua massa e sua parte positiva se encontrava num volume extremamente pequeno e denso, que seria o próprio núcleo, e ainda que a maior parte do átomo se constitui de espaço vazio,
onde os elétrons se movem ao redor do núcleo. Tudo acontece como um minúsculo sistema planetário, onde os elétrons se movem em órbitas circulares ao redor do núcleo. O modelo apresentado por Rutherford foi aperfeiçoado por Bohr. Por esse motivo, os aspectos da estrutura atômica de Bohr também é chamada de modelo atômico de Bohr ou modelo atômico de Rutherford-Bohr. A teoria do físico dinamarquês Niels Bohr estabeleceu as seguintes concepções atômicas. A quantização de energia atômica. Cada elétron apresenta uma quantidade específica de carga. Os elétrons se movem em uma órbita, as quais são chamadas de estados estacionários. Ao absorver energia, o elétron salta para a órbita mais distante do núcleo. Quando absorve energia, o nível de energia do elétron aumenta saltando para uma camada mais externa. Por outro lado, ela diminui quando o elétron emite energia. Os níveis de energia, ou camadas eletrônicas, acomodam um número determinado de elétrons e são designados pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. Então este foi um resumo sobre os modelos atômicos. Se você gostou, não deixe de deixar o seu like e de se inscrever no canal.